eu coloquei nessa primeira transparência que vocês estão vendo aí, na realidade, não digo que são 2 avisos, 3 na realidade, mas serve como introdução. O primeiro, que vocês estão vendo ali falar, é a melhor solução, foi o, digamos assim, o tema da campanha de prevenção do suicídio do ano passado. Para quem está lembrado, deve ter na mente que foi o, digamos assim, o mote deles em 2017. E o desse ano, na realidade, eles destacam que eles conseguiram, e eu acho que é uma grande vitória para aqueles que trabalham com problema de suicídio no Brasil inteiro, que tem agora um telefone tipo 190, tipo 192, que é grátis no Brasil inteiro. Ou seja, a pessoa não precisa ligar para um número qualquer específico de cada estado, como era, ou para cada cidade, ou cada ramo do CVV, basta agora 188 e a pessoa entra direto no serviço de falar, né, com a pessoa que possa estar em alguma crise em que ela esteja pensando em fazer o suicídio. Então, esses são os 2 grandes, digamos assim, avisos ou alertas de caráter geral. O terceiro que eu coloquei aqui é uma frase que vocês estão vendo embaixo, que é do nosso amigo Hermínio de Miranda. Ele fez, certa vez, um artigo para a revista da Federação Espírita do Estado brasileira, onde ele afirma que o suicídio é o maior, o mais trágico e lamentável equívoco. Eu acredito que quando ele escreveu isso, ele tinha em mente uma das respostas que está no Livro dos Espíritos sobre o suicídio, onde perguntaram para todo suicídio o que é o comum para o espírito, o que acontece de comum para o espírito na espiritualidade. E a espiritualidade naquela época respondeu: é o desapontamento. Não importa qual foi a razão, não importa como que a pessoa se suicidou, em que situação, em que idade, em todos os casos, sem exceção, eles têm um desapontamento, que é um equívoco. Ele vê claramente que ele fez uma varada, certo? Naquele ato. Então não importa se é no Brasil, se é na China, se é branco, preto, rico, pobre, se ele se enfocou, é sempre um desapontamento. Por quê? Porque ele constata que ele fez um trágico equívoco. A solução que ele estava querendo não era aquela que ele encontrou do outro lado. Vocês estão vendo aqui, eu estou, irmãos, um livro chamado O Último Abraço. É um livro de um jornalista do estado de São Paulo, da Folha, aliás, publicado ano passado, em 2017. Uma síntese desse livro saiu no estado de São Paulo, e ele basicamente conta o quê? O livro conta um caso de um casal, certo? Na verdade, conta estritamente ou principalmente um fato acontecido em 28, se não estou enganado, 28 de setembro de 2014, portanto, há 4 anos atrás, que é um casal que tinha 72 anos, o senhor, 74, o senhor, 72 o senhor e 68 a senhora. Eles eram casados por essa época há 47 anos e viviam já sós, porque os filhos já tinham, certo, se casado, saído de casa, só estavam os 2. Eles viviam num bairro em São Paulo chamado Vila Prudente. Não sei se vocês conhecem, mas é um bairro na periferia de São Paulo. E por essa época, 2014, a senhora já estava tinha sofrido há 4 anos atrás um AVC. Não é um AVC daqueles que é fulminante, que a pessoa desencarna após uma semana ou seja, mas é aquela que deixa sequelas graves na pessoa. No caso, as sequelas, certo, impediram ela de movimento, praticamente ela não saía mais da cama, essas coisas todas. E ela estava há 4 anos internada numa casa de tratamento, que ficava em São Miguel Paulista. Certo? Era uma casa de um tratamento, não era pelo governo, era privada. Existiam outras pessoas nas condições algo semelhantes à dela nesta residência. E esse senhor, que é o marido dela, durante esses 4 anos, ele visitava ela diariamente.
certo? Sendo dia de visita, sendo não sendo dia de visita. E por essa época ela já estava em uma situação quase que de imobilismo completo. Ela era alimentada por sonda, falava muito pouco, certo? Mas ele fazia questão de todos os dias sair da Vila Prudente, pegava um Fusca, que era o dele, certo? E ia visitar a esposa todas as vezes. E na maioria das vezes, isso é importante, que o livro destaca, ele levava com ele, certo? Uma garrafa plástica com água de coco, principalmente nos últimos meses. Por quê? Ele entendia o seguinte, que a sonda, certo, não alimentava quando deveria a esposa. Ele queria pelo menos pingar a água de coco nos lábios dela. E ele fazia isso escondido, porque era proibido, porque a senhora, certo, com a alimentação por sonda, era proibido qualquer outro tipo de, digamos assim, de alimentação. Mas ele levava escondido o frasco. E ele fazia isso e fez várias vezes. Só que, com o passar dos meses, certo, ela entrava cada vez mais num processo de se estar delimitada, certo? Cada vez mais fraca, cada vez falando menos, cada vez mostrando uma agonia por estar naquela situação, e ele, por não conseguir que ela melhorasse, ele também, certo? Nesse dia 28 de setembro, que era um domingo, ele acorda, certo? Sai, toma um café, certo? Ele há 4 anos ele mudou a vida dele em função do AVC, porque ele passou a cuidar da casa sozinho, fazer as coisas, tudo ele teve de fazer. O certo é que era domingo, ele saiu de casa às 8 horas e foi para uma praça. Estava um jogo, esse jogo de várzea, de chama, né? Ele assistiu o jogo até o meio-dia, voltou para casa, fez o almoço dele, dormiu, e às 3 horas da tarde ele saiu de casa com 2 embrulhos. Um era a água e o outro embrulho que ele levou, certo? Para a visita. Ele chega na visita, por esses acasos da vida, certo? Como era domingo, tinham mudado as enfermeiras que cuidavam das internas. Eram jovens, moças, auxiliar de enfermagem novas. Quando ele chegou, já no domingo à tarde, fora do horário, certo? Ela ficou em dúvida, a moça, se primeiro permitia ele entrar, certo? Segundo, ele não conhecia quem era, certo? Ela vai na gerência da casa e pergunta, o camarada quer ver como fez aquela senhora, que era a dona Neuza, e a pessoa que estava administrando, cuidando da casa, ele não cuida bem, ele vem aqui todo dia, certo? Já é de casa, e deixa ele entrar. Ele vai no quarto onde está a esposa, certo? Começa a falar com ela, certo? Praticamente a resposta é zero, certo? Mas ele fazia questão de falar, e no momento em que ele vai dar a água, pingar água de coco, entra a moça, a enfermeira nova. E pega ele no ar, como se diz, né? Ele diz, você não pode dar isso aí, rapaz. Não pode, certo? Você não sabe as normas, as regras, tá? Fez aquele enredo. Eu pergunto para vocês, imagine que você é senhor, mora tem 47 anos de vivência com a sua esposa, ela está em cima de uma cama, e você leva para ela um presente que para você é fundamental, que é dar aquele água, certo? Ele entendia na cabeça dele que a água de coco ali era o que estava mantendo ela. O que vocês fariam? O que vocês fariam?
como se diz, ele ficou passado, né? Ficou passado, mas se entregou o vaso. Ela foi embora. Ele se aproximou do leito da cama da senhora, se abaixa e pega o segundo volume e explode o quarto. Ele mata a esposa e ele. É sério. Vocês entenderam? Ele explode o quarto. Na realidade, ele veio para fazer a eutanásia da esposa e o suicídio dele. Porque ele não aguentava mais aquela situação de ver a pessoa amada definhar e ele não poder fazer nada. O ato da enfermeira foi o estopim, que é característico das pessoas que estão nesse quadro, certo? De a impulsividade de fazer, certo? A ação. Esse é um quadro de um suicídio na terceira idade, que é o tema nosso desta noite. Você esqueceu de colocar sensor. Tem que dar um tempo para carregar isso aí, né? Isso. Vocês conhecem esses 5 personagens? É um português, é um americano, uma inglesa, certo? O nosso amigo e 2 americanos, certo? O nosso amigo Valmor, o Camilo e a Virginia Woolf. O que eles têm em comum? Todos cometeram suicídio. O nosso amigo Valmor Chaves, certo? Aqui no interior de São Paulo, não sei se vocês sabem, ele estava, certo? Ele tinha um sítio, certo? Bragança Paulista. Ele tinha um sítio e estava ficando cego. Essa foi a razão, na realidade, porque ele pegou, sentou na cadeira dele e pegou uma espingarda e um tiro. Certo? O nosso amigo Camilo Castelo Branco, que é o autor de uma das obras mais importantes da doutrina espírita, que é a Memória de um Suicida, estava ficando cego também, certo? Quando recebeu o diagnóstico do médico, certo? Ele saiu, foi para o outro lado, pegou um fuzil e também deu um tiro nele. O nosso amigo Robin Williams, lá, certo? Estava apresentando um quadro, certo? De certa forma, mas é uma junção de coisas. Ele vai no quarto e se enfoca. A nossa amiga Virginia Woolf, certo? Que é uma escritora inglesa, certo? Que apresentou a vida inteira processos depressivos, né? E no final da sua existência dela, ela se veste, coloca pedras na roupa e entra dentro do rio. Isso é fogo. E por último, o nosso amigo Hemingway, certo? Também pega uma espingarda e dá um tiro. Então, são situações onde você tem, todos eles, mais de 60 anos, certo? E que, da mesma forma como o nosso amigo aqui, certo? Por alguma razão, acha que o suicídio é a solução. O tema que a gente faz de suicídio, que não é só esse, eu gosto sempre de colocar aqui a razão, o porquê. Em 2005, o nosso amigo Dias da Cruz, não sei se vocês conhecem, foi um dos presidentes da Federação Espírita Brasileira, médico homeopata, ao tempo do Bezerra de Menezes, certo? E ele, em 2005, deixou uma psicografia no Rio de Janeiro, onde ele faz um alerta. É um alerta e é um pedido. O alerta ele colocando, olha, nós estamos observando que a juventude e a velhice estão apresentando alto índice de suicídio. E ele diz, em função disso, nós pedimos que os centros espíritas no Brasil pudessem desenvolver campanhas, palestras relacionadas à questão
do suicídio infantil. Juvenil, nós fizemos ano passado exatamente o suicídio infanto-juvenil, então vamos fazer esse ano agora, então, o outro extremo, o suicídio, certo? Na terceira idade, que são os dois extremos que têm maiores índices. Tá? Estão vendo isso aqui? Essa é a curva do crescimento do suicídio na terceira idade. Houve um aumento de mais de 200% entre 1980 e 2012. Sabe o que isso significa? Significa que todos os dias 4 idosos se suicidam no Brasil. Todos os dias. 15% dos suicídios no Brasil são de pessoas idosas. A taxa de suicídio é quase o dobro da média. Um segundo ponto que é importante para a terceira idade é o número de tentativas. Uma coisa é você tentar, outra coisa é consumar. Há uma diferença grande de faixa etária de número. O jovem tenta muitas vezes mais, aqueles 20 vezes, para um suicídio. Por quê? Porque o jovem, na realidade, a tentativa de suicídio é um grito. Ele tem alguma coisa errada. Ele não quer se matar, realmente. O idoso, estão vendo que a taxa passa de 4 para 1? O idoso, quando ele tenta o suicídio, ele se mata efetivamente. Por isso que ele usa arma, cinto. Ele não quer que a coisa retroaja, que alguém o ajude. Ele quer morrer mesmo. Há uma diferença grande nisso. E o terceiro, que é um fator importante, ligado às causas do suicídio na terceira idade, vão vendo que viúvo, divorciado, são a maioria. Ou seja, tem algum problema familiar que estava levando, o que leva muitas vezes a pessoa ao suicídio. No caso que eu falei do livro, que era? Ele não tinha perdido a esposa, de certa forma, mas ela estava num hospital, numa casa de repouso, definhando, e ele via-se que impossibilidade de fazer alguma coisa. Está entendendo? É como ele tivesse perdido a companheira. Bem, eu sempre coloco essa tela, que é uma característica geral, o suicídio que é, de três autores de espírito, Manuel Filomeno Miranda, o Hermínio e o Jorge André, certo? Cada um deles dá uma ótica do que é. Um lhe diz, olha, é uma solução enganosa, outra é uma fuga e outra é um apelo mórbido. Em todos os casos, essas são, digamos assim, o que está por trás do suicídio. A pessoa procura uma solução e percebe que fez o maior engano da vida. Na maioria das vezes, essa solução é uma fuga. Ele tem um problema e não consegue equacionar. O vovô Chaga tinha um problema, estava ficando cego. Ele não queria ficar dependente de alguém, certo? Então, ele estava procurando uma fuga. E muitas vezes é um apelo. É mórbido porque você está fazendo um apelo na sua própria vida. Ah? Muito bem. Mas vamos entrar especificamente no suicídio da terceira idade. Causas. Observe que tem 6 causas aí. As da esquerda, normalmente são as causas colocadas pela medicina. Psiquiatria, psicologia, ou seja. E as 3 daqui, certo? São, digamos assim, acréscimos que nós fazemos com os conhecimentos da doutrina espírita. Então, esses 3 aqui são absolutamente comuns, ou seja, em praticamente todos os casos que uma pessoa da terceira idade se suicida, ela está sofrendo ou perdas, ou está num processo de isolamento social, ou tem graves processos de depressão. Perdas, que perdas? Ela está enferma, tem perda de saúde, ela por alguma razão não consegue andar, por exemplo, se manifestar em autonomia, certo? Ou muitas vezes ela perdeu o quê? Ela era o chefe da família, chefe da casa, e perdeu esse poder, certo? Essa possibilidade de ser tudo girando em torno dele. Então são perdas. Essas perdas, muitas vezes mal gerenciadas, levam ao
isolamento social. O isolamento social é uma ponte para a depressão. Então, a nossa amiga que está no livro, certo? Que morreu na explosão, ela estava num quadro grave de depressão, já. Tá? Então, em quase todos os casos de suicídio na terceira idade, vocês têm esses 3 fatores de forma permanente. E tem os outros 3: obsessão, materialismo e visão de morte. Em quase totalidade dos casos de tentativa de suicídio ou de suicídio, você tem graves processos obsessivos por trás. Por quê? No caso do jovem, por exemplo, ele pode ter inimigos de vidas passadas que não conseguiram impedir que ele voltasse para a matéria. Mas eu tento fazer com que você não aproveite a vida. Portanto, eu induzo você ao suicídio jovem. E outras vezes, eu não consigo fazer você correr a sua existência. Mas eu vou tentar fazer com que você não a termine. É o processo obsessivo. Certo? Que muitas vezes vem disparado com a depressão. Quando a pessoa entra num processo depressivo, ela abre uma janela emocional negativa e abre uma janela psíquica negativa, que atrai o processo obsessivo. E se somar à obsessão uma visão materialista da vida e uma visão de morte deturpada, que acaba tudo, ele acha que é uma solução. Compreende? Então, na vida dele presente, ele tem muitas vezes passando por perdas, está isolado e entra num processo de depressão. Isso aqui é o condimento para um processo obsessivo. Se interiormente ele não tem estrutura espiritual que o faça compreender que a vida não acaba no túmulo, certo? Que tem toda uma questão de vidas futuras, né? Ele efetivamente acha que a solução ideal é explodir a esposa. Estão entendendo? Observe que nós colocamos aqui os 4 Ds. Em quase todos os casos de suicídio na terceira idade, as pessoas têm esse quadro: desesperança, desamparo, depressão e desespero. Desesperança porque perdeu alguma coisa. Desamparo porque está isolado. Depressão que entrou. E ele entra no desespero. O passo seguinte é o suicídio. Compreende? Estão vendo essa tabela aqui? Só de passagem. Estão vendo aqui? Lá em cima eu coloquei aqueles 5 exemplos. Nós fizemos um tabelamento, fomos ver a vida de cada um deles, certo? E colocamos aqui as causas possíveis de suicídio. Estão vendo que está em vermelho ali? Significa que em todos aqueles casos, os 5 casos que eu citei, por exemplo, todos eles tinham uma visão materialista da vida. Eles tinham um problema de ausência de fé e estavam apresentando desordens depressivas. Em todos os casos. Os outros casos, tá vendo? Pingado aqui ou ali. Significa exatamente o que nós acabamos de mostrar para vocês. Ou seja, a pessoa na terceira idade, na maioria das vezes, está num quadro depressivo e não tem dentro dele, ou nunca teve, uma religião, uma filosofia espírita que lhe tirasse a visão materialista da vida. Em função disso, os 5 se suicidaram. E isso vale para a sociedade como um todo. Fatores de risco. Ou seja, o que empurra a pessoa ao suicídio? Nós estamos 8 que são os principais. Surge doenças degenerativas, que era o caso do Robin Williams. Ele estava exatamente nesse quadro. Ou seja, apresentando um quadro que para ele era progressivamente, ele estaria perdendo a autonomia, por exemplo. Segundo, mudanças sociais e econômicas, ou seja, a pessoa perde coisas, perde o que tinha, tá?
Veja bem, isso aí não são as causas. Esses fatores ajudam, empurram. Terceiro, morre alguém. Ou o afastamento de uma pessoa querida, que é o caso do livro. Não morreu a esposa, mas a esposa foi para o hospital. E ele ficava vendo ela 1 hora por dia durante anos. Está compreendendo? Quarto, conduta suicida de familiares ou amigos. É o caso, por exemplo, do nosso amigo Hemingway. O pai já tinha suicidado. E a amiga e a mãe era tão amiga dele, que no meio da vida dele, ela envia um revólver do pai para ele, pedir presente. Falando sério. Quinto, ocorrência de fatos traumáticos. Às vezes a briga, esse entendimento dentro da família. Sexto, personalidade depressiva. O que significa isso? Significa que muitas vezes a pessoa já pode ser um suicida repetente. Significa que ele no passado, muitas vezes, já pode ter se suicidado. Os fatores desta vida, novamente, levam ele a desejar a mesma solução que ele usou no passado. Então, são personalidades depressivas. Sétimo, conflitos. Vários, certo? Autoimagem, magro, gordo, feio, certo? Ou seja, aquilo que ele acha que não presta mais. E por último, acesso fácil às armas de fogo. Veja bem, aqui não está acesso fácil, por exemplo, a medicamento, acesso fácil a venenos. Por quê? Porque essas outras formas de se matar, medicamento, certo? São passíveis de voltar. No terceira idade, ele não quer voltar. Ele quer realmente. Então, é por isso que, de 4 casos que nós falamos, 5 casos, 3 foram por arma de fogo. Não é por acaso. E todos eles tinham facilidade ao acesso. Muito bem. Sintomas. O que significa isso? Imagine que você convive com alguém que está na terceira idade e que esteja com algum daqueles fatores de risco aparecendo. Como é que você pode identificar que a pessoa está a caminho de um suicídio? Esses são os sintomas. Observe o 2, só de rápido, eu vou voltar algumas. Doação de bens e roupas. Num dos trabalhos que nós estudamos, certo? Que é de uma médica da Universidade, acho que do Rio de Janeiro, ela foi entrevistar uma família que tinha passado pelo problema do suicídio. Certo? E ela, a filha, né, conversando com a médica, disse: olha, sabe quando nós descobrimos que ele estava há meses pensando em se suicidar? Sabe por quê? Porque quando a gente foi tentar vesti-lo para enterrar, nós descobrimos que ele tinha dado todas as roupas boas dele. Então são sintomas que às vezes as pessoas passam despercebidas, ou em outras vezes, certo? A pessoa, certo, chega com a filha, ou chega, olha, vamos abrir uma conta em conjunto? Ele teve a vida inteira para abrir a conta em conjunto, mas ele quer abrir a conta em conjunto, porque na realidade ele quer deixar. Então são sintomas que mostram, olha, tem alguma coisa errada. Certo? Tipo, as frases verbais, não presto mais, a minha vida não coisa, o que eu vou fazer, certo? Para que serve eu aqui, certo? São expressões depreciativas dele e da vida. Ele está gritando por alerta, as pessoas que não veem isso. Deixa de se cuidar, deixa de se alimentar, deixa de fazer as coisas, certo? Apresenta muitas vezes crises, certo? Porque tem alguma coisa dentro dele que está lhe matando, que é a perda, certo? Que é o isolamento, compreende? E por último, muitas vezes pedido de internação.
voluntária. Ou seja, eu quero me afastar. É o processo depressivo. Então, vendo embaixo, eu coloquei, nós colocamos ambivalência, impulsividade e constrição. Essas são 3 características psicológicas que todas as pessoas na terceira idade que estejam num processo de ideação apresentam. Ou seja, a ambivalência, ela está num meio termo entre, muitas vezes, querer se matar e não querer se matar. Mas, ao mesmo tempo, muitas vezes é uma pessoa impulsiva. Ou seja, se alguém tira a água de coco, ela entra na terceira. A constrição é a pessoa rígida. Ou é tudo ou é nada. Está compreendendo? Então, isso são os sintomas que nós deveríamos observar nas pessoas que estão ao nosso redor. Volto à filha, certo? Só que foi observar que o pai estava num processo de ideação suicida, quer dizer, ideação é você ruminar a ideia de suicídio. Quando ela viu que o pai estava sem roupa. Não tinha mais roupa. Eu vou vestir ele como? Ele tinha dado toda a roupa. Ah? Bem, o que fazer? São as condutas de ajuda. Estar atento aos sinais da depressão, de ideação suicida. Ou seja, você observar que aqueles sintomas estão ocorrendo. Porque essas condutas de ajuda são importantíssimas para a terceira idade. Porque ele não lhe vai dar uma segunda chance. Diferente do jovem. O jovem normalmente dá 20 chances para você, para uma vez ele dizer, não tem mais jeito, agora eu vou. Está compreendendo? O idoso não dá uma segunda chance. E lá colocar lugar adequado, reservar tempo, ouvir. Ou seja, sentar do lado, ver o que está acontecendo. Não adianta o WhatsApp, não adianta o telefone. Estão entendendo? 2. Estimular o aumento do nível de espiritualidade. É exatamente combater o materialismo, combater a ausência de fé, ou seja, dar um substrato a ele em que ele possa ter uma visão além da matéria. Isso é muito importante. 3. Convivência social, ou seja, tirar ele de uma das causas do suicídio, que é o isolamento. Certo? O que ele pode fazer? Não importa o que ele pode fazer, que ele faça alguma coisa. Certo? Se é grande, se é pequena, não é importante. Mas é de alguma forma de ele interaja com as pessoas que estão ao redor dele. 4. Muito importante, trabalhar o nível e aceitação. Ou seja, muitas vezes ele está num processo irreversível. E é o caso do Valmont Chagas, do Robin Williams e outros. Se você não consegue trabalhar um processo de aceitação dos resgates que a pessoa está tendo, certo? O Alzheimer, por exemplo, é tipicamente um processo de resgate no final da existência. Se ela não consegue, e os familiares junto, um processo de aceitação, de compreensão daquilo que está acontecendo, mais rápido ele vai se matar. Como diz o André Luiz, meu amigo, não corte onde você pode desatar. O problema é que eu acho, muitas vezes, que a solução é cortar. Cortar e se matar. Eu tenho um problema, eu não aceito ele. Está compreendendo? Eu não aceito ele. Eu não dou tempo para mim e para as coisas para tentar desatá-lo. Eu corto. Corto me matando. Então, a aceitação é uma questão fundamental. E 5, 6 e 7 estão interligados com o de cima. Melhorar a sua autoestima, cultivar um hobby, que é a parte da convivência, e valorizar o milagre da vida, que é a parte da espiritualidade. Na realidade, eu diria que do 2 ao
sétimo seria aplicável para todos nós. Né? Nós deveríamos melhorar a nossa espiritualidade, sempre estabelecer uma convivência social positiva, estabelecer uma aceitação dos nossos problemas, resgates, expiações da vida, certo? Ter uma autoestima positiva, ter um hobby e valorizar a vida. Então eu acho que do 2 ao 7, na realidade, se aplica a todos nós, em todos os tempos, independente se eu estou na terceira idade ou não, se eu estou com um problema depressivo, se eu estou com um problema de perdas ou não. Está claro. Para finalizar, uma poesia do nosso amigo Cornélio Pires. Suicídio, não pense nisso, nem mesmo por brincadeira. Um ato desse resulta na dor de uma vida inteira. Tolera com paciência qualquer problema ou pesar. Não adianta morrer, adianta se melhorar. Está claro? Alguma dúvida? Você sabe, eu posso fazer uma colocação? Yes. Eu me coloco em todos os exemplos que você colocou. Tenho 73 anos. E eu só fiz uma pergunta ao meu médico. Eu só queria uma esperança. Não era uma esperança que eu fosse viver, não. Mas uma esperança para viver. E ele respondeu: o senhor quer conversar sério? Eu vou lhe dizer, o senhor não tem cura. Eu só queria uma esperança. Às vezes, Não de ficar bom nem nada, só uma esperança para viver. está vendo ali que ele colocou, tolera com paciência qualquer problema ou pesar. Eu tenho um amigo que é escritor também, espírita, me parece isso, e certa vez, num dos livros dele, ele define o que é paciência. Eu achei brilhante e gravei. Ele diz o seguinte: paciência é aquela força mágica que faz com que a gente, no tempo, consiga desatar os nós que a vida nos apresenta. Paciência é aquela força mágica, que é a fé, que faz com que a gente, no tempo, consiga desatar os nós que a vida nos apresenta. Qual os nós? Eu não sei. Cada um tem um nó, certo? Pode ser uma enfermidade incurável, um Alzheimer, um Parkinson, certo? É um nó. Se você não tiver essa paciência, que é a sua fé, certo? Não tiver as diretrizes da doutrina espírita, você vai pegar uma espingarda e se matar. Mas se você tiver essa fé, ou esse esclarecimento, essa luz, que lhe diz: olha, você está num processo que é temporário, vai acabar, vai terminar, certo? A sua enfermidade, o seu resgate, a sua aprovação, ela vai para o túmulo, você não. O problema é que você leva para a espiritualidade a sua cabeça. E ela vai estar positiva ou negativa de acordo com como você viveu o seu trânsito, o seu problema, o seu nó. Esse aqui é o problema. Então, o suicida já entra na espiritualidade num estado de desequilíbrio. Tirando essa situação, uma grande porcentagem das pessoas que desencarnam por enfermidades ou por qualquer razão, muitas vezes elas entram na espiritualidade num estado de desequilíbrio. Por quê? Elas entram, levam a enfermidade, mas ela não foi para o túmulo. A enfermidade foi para o túmulo, mas sua cabeça não. A enfermidade, o problema, é um processo, é um meio, não é um fim. Ninguém está em punição. O suicida imagina que foi esquecido, certo? Que todos os problemas estão na cabeça dele, estão nos ombros dele, certo? Ele está num processo de reajuste de um passado que ele nem conhece. Mas está. O problema está em como que a gente atravessa esse processo. Aí é que está. Essa esperança a gente deveria ter, a esperança de eu compreender melhor, de eu entender melhor, certo? Mesmo que seja algo sem solução. O Chico tinha um problema de enfermidade incurável num dos olhos. Né? Ele chegou certa vez para o irmão: você não consegue resolver esse problema? Certo? Peça, estou
pedindo para Maria, certo? Puxa, Emmanuel, já não vou pedir. Quando ele voltou, sabe o que ela falou para pedir para você? Vai passar. Quando? Mas vai passar. E é verdade. Certo? Todos os nossos problemas, os nossos nós, vão passar. O problema é como eu passo por ele. Esse é o problema. Bem, eu vou mandar, certo? Que a gente sempre faz uma espécie de um sumário, certo? Do tema. Vou mandar para vocês, certo? Que é uma síntese, na realidade, de todos os estudos que a gente fez, especificamente no caso dessa terceira idade, onde a gente coloca essas causas, esses sintomas, essas terapias ou diretrizes, certo? Que podem servir para algum parente nosso. Um dos maiores problemas do suicídio não é apenas o que parte, mas o que fica, que é o problema da família. Exatamente, certo? Muitas vezes, certo, ficam sequelas dentro da família. Será que eu fiz tudo? Eu não fiz, deixei de fazer, certo? Fica uma série de questões não resolvidas dentro da família, certo? A casa que ocorreu o suicídio fica uma casa vazia, uma série de problemas para a família que sofre o processo de suicídio.